Olá, paz para todos. Eu sou Tânia Diniz, aqui ao meu lado meu amigo José Paz Cleveson. para todos, estamos aqui no nosso terceiro programa. Trazendo muita informação para vocês que estão aí sintonizados, estão assistindo, que estão ouvindo no carro, assistindo pelo YouTube. Terceiro episódio, Terceiro episódio, trazendo uma convidada. trazendo convidada, Olha trazendo aí. informação, conhecimento, para você. Tem revelação já já. Com certeza. Então, com a gente hoje, né, quero apresentar para vocês ela que é bioquímica, ela que ficou à frente do diagnóstico da Covid-19 aqui na cidade de Natal. Então, muita responsabilidade nessa pessoa incrível, Elineide Alves. Oi, Elineide! Olá, Uma amiga muito querida, né, que vai falar pra gente aí bem direitinho o que está acontecendo, Elineide. Né, eu acabei de pesquisar aqui, estava mostrando aqui agora, fiz uma pesquisa rápida. Você que está aí assistindo, você pode fazer. Chega lá no Google e coloca doenças, né, pós-pandemia e você vai se espantar como eu, né? Porque são ali inúmeros artigos acadêmicos, né? Inúmeros sites, inclusive esse que eu recomendo, né? Se você quiser ler uma fonte, né, fidedigna aí do governo, né? Ministério da Saúde, que está falando aí sobre a saúde mental, né? E a pandemia Covid-19. Então, nós temos tido aqui, diz o site aqui, que um aumento assim gritante das doenças psicossomáticas, isso. né? Você que está aí à frente, né? Ficou o tempo todo ativa nessa pandemia. Isso realmente está acontecendo aqui também na cidade de Natal? Isso, né? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Realmente, né? Assim, a minha função é bem específica quando a gente diz que a gente trabalha, né, dando assistência ao diagnóstico, né? Ah, mas qual é diagnóstico? Das doenças pós-Covid ou do Covid, né? Então, assim, a gente vai começar apresentando, detectando realmente o Covid, né? Como é que ele chegou, a transformação que ele fez na vida das pessoas, né? Tivemos aí, vamos falar aqui só de Natal, a princípio, né? Esta pandemia entrou de uma maneira avassaladora, né? Em nossas casas, na vida de todo mundo. De um minuto para o outro, a gente viu a nossa vida virada de perna para o ar, né? A gente tinha vamos dizer assim, uma assistência em reorganização, né? Porque a cada dia são novas doenças, novos adoecimentos, a população está aí crescendo. E da noite para o dia nós fomos assustados vamos detectar um vírus que chegou aí, já entra na casa de todo mundo e vamos todo mundo de máscara, vamos todo mundo de álcool, vamos fazer campanha. Tem teste diagnóstico hoje, amanhã não tem. O Ministério da Saúde não conseguindo dar conta, as empresas também farmacêuticas, né, que é uma grande... Então, assim, o Ministério comprava 40 milhões de testes e as empresas não tinham mais nem como dar resposta, porque só tinha aquele lote, não tinha um tempo hábil para poder... E a doença entrou, né? Aconteceu tudo que nós sabemos, né? Assim, aqui nós, enquanto brasileiros, enquanto rio-grandenses, né, enquanto natalenses, né, nós ficamos bem... uma assistência muito boa em termos de diagnóstico, né? Um método de diagnóstico, vamos dizer assim, o top dos tops, né? Que é o ensaio de RT-PCR, de biologia molecular, foi o que nós diagnosticamos toda a nossa cidade, né? Mas a pandemia acabou? Não. Né? Todos nós sabemos que os cuidados diminuíram, a vacina chegou, a população está adoecendo menos do Covid, mas, em contrapartida, as outras doenças, as sequelas do Covid ainda existem, estão aí, né? E, dentre elas, numa taxa de altíssima, são as doenças somáticas, né? As doenças, saúde mental muito abalada, né? Você que não tinha nada, mas de uma hora para outra você começou a entrar naquele, vamos para o isolamento. Aí você isola pai, você isola mãe, você isola família, você se isola porque você não pode sair, você não pode falar, você não pode se confraternizar com ninguém.
E quem não tinha, ficou. Né? E a gente aí está com um quadro aí de pessoas ansiosas, pessoas irritadas, né? A renda caiu, né? Eu tenho medo que meu pai adoeça, eu tenho medo que meu filho adoeça. Se alguém espirrar perto de você... Eu me peguei essa semana, eu tenho rinite alérgica, né? Às vezes eu tenho uma crise, eu me peguei essa semana, quando eu espirrei, eu digo, olha, não é Covid. Né? Então, assim, é uma coisa muito... E a gente vai entrando nisso, que a gente vai adoecendo junto. Né? A verdade é essa, a gente acaba ficando doente, né? E disso tudo, assim, é tratar a mente e tratar o corpo também. Porque... Você tem observado, você está perto, né? Está junto desses números. Você me falava até qual foi o órgão que você Fiocruz. me disse. A Fiocruz afirma que 1/3 da população... Pós-pandemia, né? O esperado é que tenham doenças... psicossomáticas. Saúde mental abalada, né? A saúde mental abalada. E eu até falava com um colega hoje, eu dizendo que a gente tinha aquele estigma, né? Ah, você vai para um psiquiatra, você vai para um psicanalista, você vai para um psicólogo. Nem todo mundo, antes, há uma década atrás, não se falava muito disso. Hoje em dia é uma necessidade nossa que nós temos. O que a gente vê hoje, eu digo da parte laboratorial, então, assim, até na diversidade dos exames que são pedidos. Entendeu? Você vê o pedido de exames, de hormônios, de enzimas, que vem lhe indicar que aquilo ali está sendo feito uma procura externa, que não é só a doença. Ah, porque meu estômago está doendo. Será que é seu estômago que está doendo? Ou é alguma coisa que seu cérebro não está bem e que você descarrega no estômago, né? Então, assim, hoje a gente tem visto muito isso, a diversidade dos pedidos de exames e o fechamento de muitas doenças, porque agora todo mundo, se eu tomar vacina, eu vou ficar mais doente ainda, porque vai baixar a minha imunidade. Né? Eu não estou aqui defendendo vacina ou deixando de defender, mas a gente sabe que... Mas nós sabemos que até quem tomou a vacina fica naquela dúvida, porque muita coisa saiu sobre a vacina, até porque não foi uma vacina estudada vários anos, não teve de todas as outras não tem que tempo a gente hábil, né? Não tem tempo hábil, então, né? É inevitável que as pessoas tenham dúvidas e tem isso que causa medo, causa receio, e isso também está levando, então, as pessoas para essas doenças. O adoecimento, as pessoas, né? O medo, né? Se eu tomar, eu tenho medo, se eu não tomar, eu tenho medo de pegar do mesmo jeito. Só que a gente vê que, com o isolamento, você baixou a sua imunidade. Você vê aí, hoje em dia, crianças de 5, 6 anos adoecendo. Porque essas crianças que nasceram na pandemia, ficaram reclusas. A criança não foi para a escola, não fez contato no parquinho, não foi para a pracinha. Então, elas estão vindo para o mundo agora. Não é? Então, elas estão adoecendo. E cada vez mais a gente vê as clínicas lotadas, a gente está vendo pessoas que, se você parar numa parada de ônibus, às vezes eu estou lá no meu local de trabalho e tem um corredor embaixo que os pacientes ficam, eu estou lá em cima e às vezes a gente está no corredor conversando e a gente escuta. A gente não vê mais ninguém numa fila conversar, que é a novela das 8, né? Não, você vê a pessoa falando que a vizinha morreu disso, que ela adoeceu daquilo e que ela vai adoecer. Entendeu? A conversa toda hoje é como se você vivesse numa escravidão que você só pode falar de doença. E isso nos levou a isso, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer uma limpeza na nossa mente. A gente tem que ter muita fé, a gente tem que ter muita força, a gente tem que ter uma mente forte, né? Para a gente dizer que aquilo ali pode chegar, mas não é meu, não vai ser meu, é você ter posições. Agora, antes da gente chegar nesse assunto que você está colocando aí, que é muito importante, né, o controle emocional, a fé, né, e tudo isso, você poderia me dizer, assim, alguns exemplos de doenças psicossomáticas que estão mais em alta no momento? A gente, no episódio passado, por exemplo, nós discutimos aqui a síndrome de burnout, né, que é causado basicamente ali pelo excesso, né, de trabalho. Essa questão das pessoas ficarem presas em casa, de repente, eu me dou muito bem com meu esposo, mas eu só vejo meu esposo basicamente à noite, né, porque eu trabalho, ele trabalha e tudo, e aí tiveram que conviver ali, né, o dia todo, às vezes com as crianças, né, que às vezes também eu não estou o dia todo e estão ali correndo, gritaria dentro de casa, presa dentro de casa. Essa situação, ela trouxe, assim,
Quais doenças você lembra no momento, né? Porque normalmente quando a gente lembra são as que se destacam mais. Inclusive, assim, né? Eu sou estudante de psicanálise, né? Sim. Eu fiz um ano, retornei mais um ano, assim. Por quê? Porque é um universo muito grande, né? Essas doenças somáticas. A última leitura que eu tive a respeito disso, agora já está caracterizado pela Organização Mundial de Saúde, é a transtornos somáticos. Tá? Transtornos somáticos, né? Então, assim, é um conjunto. Hoje em dia, você vê crianças ansiosas. Então, assim, a ansiedade, né? A depressão, né? Pessoas que não tinham até então pressão alta. Desenvolveram, são pessoas hoje hipertensas, né? O que a gente escuta muito e que a gente está vendo muito como diagnóstico, porque depois dessa Covid eu fiquei diabético. Entendeu? Então, assim, isso é um número muito grande, né? Porque depois do Covid eu fiquei diabético. Depois do Covid eu nem tinha pressão alta, hoje em dia eu sou hipertenso. Entendeu? Hoje em dia eu tenho muito formigamento na mão, e esse formigamento é porque alguém já me disse, é um problema cardiovascular. Quando você vai ver aquele formigamento, é da sua ansiedade. Né? Então, os transtornos de ansiedade hoje em dia, a população está precisando, nós estamos precisando, porque não é só a população, a gente que também, assim, tem médicos que eles não paravam, né? Tem profissionais de leitos de UTI que eles viravam 36 horas de plantão e vai causando um medo generalizado. O profissional em si é humano, ele tem medo de contrair aquilo ali, o enfermeiro que está ali do lado. Eu tive colegas, né? Tenho colegas, inclusive enfermeiras, que elas passaram 15 dias sem poder ver o filho de um ano. Que ela saía de um plantão, descansava para ir para outro e não se dava o direito para não contaminar a família. Né? É um isolamento do trabalho. Então, assim, é uma coisa, são muitas doenças. Uma pessoa dessa, quando acaba... Chega a ser traumático, né? Exatamente. Uma situação como essa, uma mãe ter que se ausentar do filho 15 dias, assim, com medo de não contaminar, né? É uma coisa que realmente traumatiza, né? Traumatiza. E assim, pessoas que davam plantões normais, hoje em dia, nós temos, por exemplo, tem uma profissional, uma técnica de laboratório, que ela tem que coletar sangue em uma determinada comunidade, num posto volante que nós temos. E ela chegou para mim e disse, eu não tenho condição de ir. Porque quando eu penso em ir para lá, minha cabeça dói, eu começo a suar frio e eu tenho ânsia de vômito. Eu digo, sim, mas aconteceu alguma coisa? Não, mas eu tenho medo de ir. Então, assim, hoje o medo é uma doença. Né? O medo hoje é uma doença, porque você tem insegurança, você tem receio, mas aí o seu corpo começa a sentir. Né? O reflexo começa a sentir, o seu corpo sente. Porque se a sua mente não está bem, o seu corpo sente. O corpo não... E o corpo, na hora que sente, ele bota para fora. Né? A mente, você introspecta tudo, mas o corpo, ele bota para fora. Né? Então, assim, doenças orgânicas mesmo, né? Eu não tinha palpitação, hoje em dia eu estou lá. Eu estou tendo que tomar um propanolol, porque a palpitação... gastrite nervosa. O propanolol para segurar, porque eu estou com taquicardia. Entendeu? Eu estou com taquicardia. E não está longe da gente, não. Está dentro da nossa casa, está na agenda. Eu me lembro que a gente fez duas, né, dos testes rápidos, né, que você tem ali, que você fica naquela coisa. E um dia eu me peguei com palpitação. Amanhecendo o dia, meu coração estava... Entendeu? Por quê? Porque você está exposta. Você também tem medo de pegar a doença, né? Na primeira vez que eu tive o Covid, eu tive medo. Porque quem é que não está tendo medo? Agora, assim, a gente tem um medo, mas assim, a gente começa a ir alimentando a nossa mente, né? Não, mas eu não tenho por que ter, né? Então, aí que vem, né, essa parte que você está falando, da gente ter, né, aquele espaço, dar aqueles passos práticos, né, para reagir a tudo isso. São vários passos práticos que a gente tem que colocar aqui como reflexão. Bom, com certeza, cuidar da saúde. Com certeza. Seria o primeiro, né?
Aumentar o sistema imunológico, cuidar do seu corpo, exercício, né? A questão no meu caso, eu acredito muito da suplementação, porque as pesquisas mostram que uma folha de alface, uma folha de couve, agrião, né? Uma batata, uma cenoura, hoje ela não tem os mesmos nutrientes que tinham há 20 anos atrás, porque hoje a comida, quem planta, o grande objetivo é a quantidade, não é a qualidade. Não é a qualidade. Então a terra, ela não tem, ela é o tempo todo ali, né, plantada, replantada, ela não tem tempo para repor, né? Ela não tem descanso Os minerais, para repor os minerais, as vitaminas, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. E junto disso ainda tem as nossas escolhas, né? Pelo fast food, pelas comidas alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Enfim, então a gente tem que realmente pensar nisso, refletir sobre isso, colocar passos práticos na direção disso, né? Eu sou muito assim, de passo a passo, né? Se eu tenho uma meta de tomar, sei lá, 2 litros d'água por dia, eu não vou começar a colocar uma meta para mim da primeira semana tomar 2 litros, porque eu vou me frustrar, eu não vou conseguir. Eu coloco, então, tomar meio litro. Meio litro ali na primeira semana. Na segunda semana eu já coloco 1 litro. E aí eu vou até gradativamente. Então, poxa, se eu como muita gordura, açúcar, tal, não sei o que, eu vou diminuindo aquilo ali gradualmente, gradativamente. Enfim, isso seria uma primeira coisa prática para a gente andar na direção... Né? Exatamente, na direção da saúde, né? Que é na contramão desse medo de ficar doente, de estar doente. E, por outro lado, também, um outro passo prático é você buscar o quê? Buscar auxílio, né? Buscar naquele ser que ele pode tudo, né? Então, ele tem ali... ele é absoluto, né? Então, ele não é relativo. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo, ele é o criador. Então, ele pode, né, te dar tudo que você precisa, inclusive, né, a paz, a serenidade, né, o enfrentamento do medo, que é a coragem, né? Mandela já dizia, né? Coragem é enfrentamento, né? É enfrentar o medo, porque medo todos nós temos, como você disse. Você, primeira vez que teve o Covid, teve medo, natural. Agora, a coragem é você enfrentar isso. E o que pode nos trazer mais coragem do que saber que nós temos, né, um Criador, um Deus onipresente, onipotente, que pode realmente nos guardar em meio a toda uma situação? Claro, fica aqui um grifo, né, monstruoso, desde que nós façamos a nossa parte. Eu não posso ser aquela pessoa, Deus é comigo, Deus me guarda, Deus cuida de mim. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso andar sem máscara, eu posso estar perto, falando de pertinho e tal, em plena pandemia, né? Hoje nós estamos aqui tranquilos porque já estamos numa fase, né, mais atenuada. Mas eu tenho que fazer o quê? A minha parte. Eu tenho que me guardar. É a mesma coisa que você querer dormir com a porta aberta, janela aberta, porque Deus cuida de mim. Não é assim. Ladrão não entra. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas o crer, né? Você, no seu convívio, Elineide, né? Você convive com muitas pessoas, né? Principalmente porque você é uma pessoa conhecida na cidade aí nesse enfrentamento à Covid. Você conseguiu diferenciar, né, essa questão da fé? Pessoas, né, que mostravam ter mais fé e tal, elas conseguiam lidar melhor com esse medo? Você conseguiu ver isso na prática? Consegui, Tânia, assim, consegui. Uma coisa assim que eu acho que é o nosso termômetro. É o termômetro de todo ser humano. Eu acho que tem que ser, assim, paz. Né? Tem pessoas que exalam paz, apesar de tudo o que está passando, mas você vê que tem paz, né? A palavra de Deus diz que a paz que o mundo não entende,
É né? verdade. Que eu acho que é justamente isso. Assim, a gente tem um medo, né? Eu tive um medo, mas eu tinha uma paz dentro de mim. Você fala uma coisa muito acertada, a gente conversando aqui. Você disse assim, se eu soubesse que eu ia morrer, eu ia me preparar por isso, porque você tem a paz que você já tem a Cristo. Então, quando assim, quando a Fiocruz diz que 1/3 da população terá, né, problema de saúde, então assim, a gente vê muito isso, mentes fracas. Então você está dizendo que não é você ter mente fraca, é assim, é você não saber do que você também pode alimentar a sua mente. Sim. Entendeu? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer, né? Eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que ter os cuidados, eu tenho que usar álcool. E adoeci. Mas você não tem paz? Não, eu peguei Covid, não peguei uma vez só, peguei 2. A segunda que eu tive foi muito braba, porque junto dela eu estava com vírus e não sabia. Estava com outra infecção viral que passaria despercebido. Mas, assim, a gente tem que alimentar a nossa paz, né? Porque ele é dono de tudo. Eu faço um projeto, você faz planos, Cleberson faz plano, todo mundo se frustra, mas os planos de Deus não se frustram. Então, eu sempre acreditava assim, se o plano dele para mim tem algo lá na frente, então não vai ser o Covid que vai me levar. Eu vou adoecer. Né? Meus exames laboratoriais alteraram-se todos. Eu saí de um clínico, fui para o infectologista, fui no cardiologista e ainda mandaram ir para o hematologista. Então, assim, você vai caminhando. E interessante que, em meio a essa pandemia, essas pessoas que me acompanharam, eu via pessoas com mentes fortes, seguras, que apesar de serem muito cientistas, mas assim, eles tinham... Não, quando acabava a conversa, não, mas Deus não quer e não vai piorar. Entendeu? Enquanto eu via pacientes que, na hora que chegava para coletar um exame, né, o do SWAB, você via pessoas aterrorizadas. Desespero. Desespero não só que ia dar positivo, apenas da inoculação do SWAB no seu nariz. Entendeu? Você via que eram pessoas já que estavam muito doentes. Muito doentes. E eu vi isso de um professor essa semana. Doentes emocionalmente. Emocionalmente. Então, com certeza, eles pioraram muito do quadro. Eu vi de um professor que deu uma aula, sabe? Ele dizendo assim, gente, isso é uma coisa minha. Eu não estou dizendo, isso não é pesquisa. Mas muita gente morreu do Covid de medo. Você piorou a doença com medo. Entendeu? Porque assim, porque você vai, quando você foi internada, muita gente piorava só em saber que ia ser internada. E dizia logo, se me entubarem, eu não volto. Você toma posse daquele que diz, né? A palavra tem poder. Entendeu? Então, assim, a gente viu muito isso no meio dos pacientes, no meio dos colegas. Mas a gente vê assim, eu via colegas que trabalhavam comigo que eram o tempo todo, só mastigando aquilo, ruminando, né? Ruminando aquilo que vai adoecer. E eu tenho certeza que se eu pegar, eu morro. Infelizmente, né? Então, assim, isso é muito sério, né? É muito sério. A nossa mente aqui, ela diz muito o que é que a gente vai, né? O que é que a gente reflete, né? Nós somos, né? O corpo somatiza, como você disse. Exatamente. Muito bem, né? Tânia, a doutora tem total propriedade para falar acerca dessas coisas, porque naquela época do fica em casa, né? As informações vindo, aqui em Natal, era o rostinho do enfrentamento ao Covid. Que a gente estava aparecia até toda brincando. hora ali na Ligava a televisão pela manhã, Globo. doutora Elineide. Globo. Ligava meio-dia, Record, doutora Elineide. Ou precisando sair de carro, comprar medicação, ouvindo no rádio, doutora Elineide, em todas as FMs. Tem toda a propriedade para falar. Toda a propriedade para falar. E, evidentemente, que nós temos que dar o reconhecimento, né? A palavra fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, a gente vai separar aqui a espiritualidade um pouquinho da materialidade. De antemão, já parabenizar todo o trabalho, porque a gente sabe que não foi somente na esfera municipal, não foi somente na esfera estadual, nem simplesmente na federal, mas foi um somatório. Mundo inteiro. Um somatório do mundo inteiro. E eu queria aproveitar para perguntar assim, se de cabeça ela lembra, porque ela conseguiu ser onipresente. Zona Norte, Drive-Thru, doutora Elineide. Zona Drive-Thru do Via Direta. A gente está falando de Natal, pessoal, tá? Rio Grande do Norte. Doutora Elineide. Bem, se multiplicava. Como é que ela está conseguindo fazer isso? Dá conta de tantos postos, Dá conta de tantos. E falando de teste, quantos testes a cidade do Natal fez, Elineide? Assim, de
tem uma noção? Você tem esses números? Tenho, assim, é porque, assim, quando você fala em testes, que a gente fala só de testes COVID, né? A gente tem aqueles drive, né? Tem os drive, tem os que a gente ainda continua fazendo hoje, tá bom? Então, assim, um parceiro grande da Secretaria de Saúde de Natal foi o Instituto de Medicina Tropical, né? Da universidade, que era, nós coletávamos e ele que tinha a metodologia para fazer esse RT-PCR. Então, só o Instituto de Medicina Tropical fez quase 200 mil testes. 200 mil testes. Só esse instituto. Só esse instituto fazendo os de rotina. Eu não estou falando de teste rápido, eu estou falando desses RT-PCR e continua fazendo, né? O RT-PCR, o teste rápido nós fizemos naqueles drive quase 50 mil. Então, é muita gente. Se você, é muita gente. Foi uma compra de 20 mil, depois veio mais do Ministério da Saúde e todas as unidades de Natal ainda realizam os testes rápidos. É muito teste. E no ano de 2021, porque a pandemia começou em março de 2020, né? No ano de... É uma coisa que me chamou muita atenção. No ano de 2020, a Secretaria fechou, estou dizendo de exames agora gerais, porque a gente está falando de saúde mental como um todo, né? De saúde mental e de doenças orgânicas, vamos dizer assim. Nós fechamos os exames laboratoriais do município de Natal, nós fechamos em 1.100.000 e pouco mil, o ano todo. Tá? A gente considera que a gente tem uma população de quase 1 milhão, né? Sim, a população de Natal. Em 2021, nós realizamos 3.241.000 exames. Em 2021. 3 vezes o número da população. Exatamente. Como o adoecimento. Se você tem exame, é porque você foi para o médico. Se você foi para o médico, é porque você adoeceu. Né? Isso é um dominó. Cai um, e vai acabar lá. Então, assim... E esse ano, agora de 2022, estamos caminhando para mais ainda. Ou seja, só Natal praticamente fez exames para toda a população, numa matemática muito simples, numa razão, né, direta, de divisão de quantidade de exames, quantidade de habitantes. É como se Natal tivesse feito para todo o estado do Rio Grande do Norte. Que assim, o que é que acontece? Eu estou aqui em São Gonçalo, o hospital não atende, eu corro para Natal, porque é a metrópole. Natal, é o interior, entendeu? Natal. E você entra no urgência, em rede ambulatorial, a gente tem como? Não, você tem que ser de Natal. Mas Agora, numa rede de urgência, é aberta. Transforme isso em hora de trabalho humana. Uma equipe muito boa, né? Assim, uma equipe que, assim, eu digo como um todo, a equipe Chegou toda. algum momento em que você pensou que não ia dar? Chegou. Quando numa quinta-feira me disseram que a gente tinha que arrumar um drive para funcionar na segunda-feira, né? Porque aquilo ali é uma coisa estrondosa, né? São cabines, é alimentação, é tempo que você tem que fazer, que tem que realizar o exame e que tem que dar. Nosso sistema aí no Arena foi hackeado, que a gente dava o resultado, né? E a pessoa já recebia o papel e recebia em casa. Quando foi de noite, estava tudo hackeado. No outro dia à noite, estava tudo hackeado. Então, a gente ficou aí, a gente teve aí 2 dias a população caindo em cima, porque queria o resultado, e daqui que entendessem, quem mexe, né, nisso aí sabe o quão é difícil, é muito bom, mas depois que entra um problema... É complicado. Né, e depois disso, não. Tudo isso mais estresse. Mais estresse. Aí você ficou fazendo e o pessoal esperando no carro, 15 minutos entregando, entendeu? E pessoas que você chegava no carro, como aconteceu, de idosos. 2 idosos, eu não esqueço nunca. O senhor com 79 e a esposa com 78. Os 2 positivos. Ele com uma tosse que começava a falar e tossir. Você chegar lá e dizer, olha... E, né, assim, você aí liga para um, liga para outro, para aquele paciente já sair dali direto para ser atendido na UPA, para ter atendimento, para poder dar seguimento. Uma pessoa que ficou num drive, dentro de um carro, no sol. Que você não pode passar porque é prioridade. Não tem como. Né? Não tem como você passar. Então, assim, isso é muito estressante, né? Quando você começa a ver a vida do outro, como é que está. Exatamente. O grande lance, né, daquelas pessoas que, de repente, elas não passaram pelo teste positivo, é ver a vida dos outros, ver pessoas próximas que vieram a falecer, realmente, né, vieram a óbito, né, conhecer, porque todo mundo, não teve quem não tivesse alguém próximo, ente alguém querido que pegou.
Exatamente. E que veio a óbito também. Né? Então, acho que cada família perdeu alguém. Isso generalizou muito o medo. Né? Então, o que a gente pode deixar aqui para as pessoas numa situação dessa? Eu me lembro, sempre quando se fala de medo, sempre quando vem para mim essa sensação de medo, eu lembro muito, e eu quero compartilhar isso com você que está assistindo, sabe? Que para mim faz muito bem. E é por isso que eu vou compartilhar agora. Na palavra de Deus tem 366 vezes não temas. 366 vezes. E essa coisa de 366 é sensacional, porque Deus não deixou de fora nem o ano bissexto, né? Exatamente. Porque o ano tem 365 dias, mas o ano bissexto tem 366. Então, na palavra de Deus tem 366 para cada dia. Vezes, um para cada dia. Não temas. Não temas. Então, sabe, isso, isso assim me arrepia, porque para mim é um bastião, é uma base, né? É o que tá na palavra, né? Todo aquele que realmente, né, lê, né, a palavra, ouve a palavra e crê e vive, né, na palavra, é aquele que está na rocha, né? Está fundamentado na rocha. Né? E vem Covid, vem pandemia, mas a gente pode balançar, claro, né? Somos humanos. A gente pode balançar, a gente pode fraquejar, mas o que acontece? A gente volta. Se ergue novamente. Se ergue. Por quê? Porque a gente está na rocha, né? Que nem o bambu chinês que tem todos aqueles metros de... Enverga, mas não quebra. Enverga, vai lá embaixo, mas não quebra. É verdade. Né? Então, isso aí é muito importante, né, a gente trazer. Então, se na sua vida, né, pode ter toda e qualquer circunstância que leve você a temer. Nós temos, eu costumo dizer o seguinte, o pensamento negativo, né, o medo, né, todo sentimento negativo, né, danoso para a sua saúde emocional, ela tem que ser assim, eu trato assim, dessa forma, eu tento tratar, né, porque eu também não sou Mulher Maravilha, não sou super mulher, mas eu entendo dessa forma, é como se fosse, sabe aquele urubu que fez um cocô na sua cabeça? Você não tem como evitar isso. Não tem como. Sabe, você ter medo, você pensar negativo. E até mesmo porque o momento alimenta, né? Se você tem e você toma o medo, você fica alimentando. E não tem como. E você não tem como, né? Como é que você vai prevenir isso? Um pássaro fazer um cocô na sua cabeça? Não tem como. Mas você tem como evitar que ele faça ninho. Exatamente. Ou seja, temer, duvidar, sofrer, né, se abalar, é humano e é natural. Agora, por quanto tempo? Essa é a grande diferença. E as armas, né, que a gente tem para combater o medo. Exatamente. Né? A gente tem armas, né? A Bíblia nos dá armas, né? Exato. Mas assim, quando eu tive o medo da Covid, teve uma noite que eu fui dormir angustiada. Porque, além de tudo que a gente vê, que essas doenças virais, elas já estão provadas, ela dá muita angústia. Eu tive, numa época, dengue, foi a pior doença que eu tive na minha vida. Dava uma angústia, uma sensação. E a gente sabe que isso é transitório, né? Cada pessoa reage de uma maneira. E eu tenho, mas assim, na mesma hora eu comecei a pensar, eu não vou ficar com esse medo. Esse medo não faz parte de mim, não. Não me pertence. Não me pertence. Eu tenho alguém que é superior a esse medo. Que cuida de mim. E eu sempre, assim, eu digo muito assim, eu gosto muito é tanto que eu tenho meu filho, às vezes eu ficava orando e eu falava alto. Ele dizia, mãe, tu tá ficando doida? Eu disse, não. Tô ficando doida, não. Porque às vezes você tem que escutar a sua voz. Você tem que escutar, você tem que dizer para que você escute. Né? Para que você escute aquilo ali que você está dizendo. Né? Não, Deus é superior. Porque o inferno tem que nos ouvir. Né? Porque em cima daquele medo, tem alguém trabalhando para que você alimenta aquele medo, aí você vai ficar. E assim, volta, e já está provado, a Bíblia diz isso, né? O que lhe traz angústia vem de fora para dentro. Aí você vem de lá, você ingere, você bota para dentro, aí aquilo ali você vai deixando crescer dentro de você. Quando você vê, a raiz está tão lá dentro que você não tem como puxar.
né? Então, assim, eu trabalho muito com isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que a gente tem o direito, porque nós somos humanos. A gente pode até cair, passar 1, 2 dias, mas a gente Sim. tem que levantar. Exato. A gente não pode ficar prostrado, a gente tem que levantar, né? Exato. E a gente sabe que tem alguém tem alguém que puxa a gente. A palavra de Deus diz que você cai e ele levanta. É verdade. O justo cai 7 vezes, né? E ele acaba lhe levantando. Então, vamos pedir paz e sabedoria para a gente ter uma mente forte. Com certeza. Que as doenças vêm porque nós estamos nesse mundo. A gente tem que passar por elas, né? E quando chegar o dia, cada um vai, né? No mundo tereis O que nós não podemos é facilitar, né? Ninguém aqui é... Não bate. Claro, Eu ninguém é gripo mais do que super-mulher todo nem mundo. super-homem, né? Não. Mas no mundo tereis aflições. É. Mas tem de De bom bom ânimo. Eu venci Sim. o mundo. Exatamente. Né? Então, ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, né, a de seguir. vida, um modelo a ser seguido. E aí é aquela coisa, a gente pode até cair, mas aí a gente faz que nem Paulo, né? Deixando para trás As coisas as que não coisas que ficaram, sigo rumo para o alvo. Que é Jesus. Né? Que é Jesus, né? Então, que veio e sabendo tudo que ia passar com ele, ele não deu, né, lugar, né, ao medo, ele não deu lugar à angústia, ele não deu lugar ao sofrimento antes, né? E a gente tem que viver. Quando você perde alguém, você tem que viver. Eu aprendi isso. Minha filha é psicóloga e ela tem uma menina agora de 2 anos e a gente criou os filhos da gente. Quando o menino cai, aí você diz, ai, não chore, não doeu. Doeu. Chore. Porque se ele não chorar, ele engole aquele choro, vai guardar. E a dor tá ali. Aí você perde alguém. Aí eu chego para... Não, eu sei que isso dói demais, mas não chore, não. Eu tenho que chorar. Você tem que viver seu luto, você tem que viver sua tristeza. Verdade. Você tem o tempo. O que você não pode é passar desse tempo permitido humanamente que você viva. Exato. Como angústia. Se você guarda... Você tem angústia hoje, né? Você está com... Você vai viver, mas você vai começar a ir no matá-la. Mas não. O que é que acontece na ansiedade agora? É um dia atrás do outro. É uma ansiedade atrás da outra, né? Tudo... Isso é uma manifestação pós-Covid. Né? Eu para assim, doutor, enxergo assim que num intervalo muito pequeno, né? A gente está falando de 20 de março, quando foi declarado oficialmente a Covid aqui no 2 anos, Brasil, né? em 2020, e a gente ainda está aí correndo o ano de 2022. Eu entendo que as pessoas passaram por 2 transtornos, 2 episódios de transtorno de adaptação. O primeiro transtorno de adaptação, o primeiro episódio, pare de se relacionar, pare de tocar. Ora, brasileiro. Quer o toque, quer o abraço, quer os 2 beijinhos, que são os 3 beijinhos. Né? Quer aquela conversa, quer a intimidade, quer a roda de família, quer a congraçamento entre as pessoas. Opa, da noite pro dia isso parou. Então, uma geração passou a viver isso, né? Chamaram de novo normal, e nós vivemos esse novo anormal. Então, nós entramos nessa seara de afastamento, e essa população mais jovem nasceu nessa seara de afastamento. E agora a gente está buscando sair desse processo pandêmico, né? Querendo Deus que seja classificado para uma endemia, me corrija, doutora. E do endemia, né? Endemia. Uma endemia, e do endemia simplesmente um surto, e que isso vá e desapareça, de alguma forma diminua, seja controlado. Exatamente. Né? E eu vejo que há um novo transtorno de adaptação pelo um novo episódio, por um novo ambiente, que é justamente a saída. E agora? Minha máscara eu não uso mais? Não uso mais o gel? Eu estou realmente... Posso dar 2 beijinhos? Posso dar 2 beijinhos? Abraçar? Posso chamar todo mundo para congraçar uma pizza, um churrasco, alguma coisa? Então a gente tem que parar e pensar nisso, que nós estamos vivendo a entrada e a saída desse processo. E como é que fica a colocação do pensar, do comportar, do homem, né? O homem, mulher, o ser humano. E como é que fica a psique, o ego, o id, o superego? Como é que vamos reagir a isso? Porque no intervalo de 2 anos, é como se estivesse, nem mesmo nos períodos de guerra, pós-guerra, 1945, 1916 estão aí para provar isso. Terminou a guerra, mas a guerra era um ponto isolado. Era lá, nos cenários de guerra. A pandemia foi global. Foi mundial. Então, foi todo um cenário de combate.
E por falar em combate, a gente estava falando de Paulo, né? Eu pensando aqui comigo. O combate é eterno. Você vive combatendo. A sua chegada de vida, da sua carreirinha ali de espermatozoides, o seu óvulo, foi um combate. A sua sobrevivência, o seu andar, o seu cair. Sempre é um combate, né? A sua sobrevivência, o seu andar, o seu cair é um combate. Você está aqui assistindo e aguentando a gente, é um combate. É. Então, se a gente está combatendo um bom combate, a gente tem que fazer o quê? Guardar a fé. Guardar a fé. E quando a gente guarda a fé, é só esperar que venceremos. Amém. Eu creio nisso, como a gente falou no episódio passado, a gente falava de burnout, né? Que é o excesso, que é o preenchimento com vínculos, com obrigações. Quando você preenche mais com uma coisa, você está esvaziando o outro. Você está dando espaço para as outras coisas que são importantes na sua vida, os outros interrelacionamentos, porque eu creio que o homem se interrelaciona com outro homem, com outros homens, com outros seres humanos, e se interrelacionar com o próprio mundo, com a natureza, com todo um ecossistema. O homem está andando pela terra, está comendo alimento, está plantando, está cuidando de pet. Bem, ele está se interrelacionando com toda a criação. E quando você se preenche demais das obrigações, você esquece isso. Então, eu estava até brincando comigo. Cara, eu queria ter um burnout do Espírito Santo. Né? Tá cheio do Espírito Santo, porque aí não ia ter problema com nada. Então, guardar a fé. Guardar a fé para a gente poder encarar de forma responsável, de forma madura, com maturidade, essas sequelas sociais, sequelas fisiológicas que o pós-Covid está trazendo aí diariamente. Os consultórios estão aí para provar isso, né? Os psicanalistas, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, a gente consegue enxergar isso. E se você não consegue enxergar isso, basta você olhar para si mesmo, olhar para o seu colega, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu familiar, que você vai ver que há um certo receio. E muitas vezes esse receio é medo. E o medo, para ir para o pânico, é somente uma questão de... Rapidinho. É bem rápido, né? Um passo a mais, né? A gente iniciou aqui o nosso bate-papo, né, no nosso episódio de estreia, falando do mundo Bunny, né? Exatamente. Que é justamente toda essa loucura que hoje vive a sociedade pós-pandemia. E aí trouxemos hoje aqui esse monte aí de doenças psicossomáticas, essa coisa toda. Enfim, fica, né, essa reflexão para que nós possamos refletir que nós a cada dia, sabe, a necessidade de termos realmente, né, uma rocha, uma firmeza, né, guardar, como você disse, a nossa fé, combater aí o bom combate. Guardá-la. Exatamente, é fundamental, né? Fundamental para estarmos saudáveis emocionalmente, fisicamente, né? E aproveitarmos aí o melhor das nossas vidas. Que Deus tem para nós. Exatamente. A gente tem que agradecer aqui a presença, a agenda. Eu que agradeço. Sabemos que é extremamente apertada. Eu não sei como é que ela está aqui, está simultaneamente na TV agora. Vamos fazer esse teste. Tá? Menos um pouquinho. Doutora Elineide, assim, um prazer recebê-la. Obrigada por vocês, uma honra. Estudos da Revelação, suas informações são extremamente... Eu estava aqui caladinho, porque a gente tem que saber ouvir, né? Agora tem aquela coisa mansplaining, mans interrupt, então eu fiquei no meu lugarzinho de fala aqui, quietinho. E agradeço muito, assim, saio daqui aprendendo mais ainda. E quero agradecer meu nome, em nome da minha família, talvez grande parte ou não da toda a população do Natal. Com certeza. Pelo desempenho da senhora à frente uma das heroínas aí, uma das heroínas, da exatamente, saúde. Um rosto que representou, um dos rostos das faces, perdão, que representou o combate à Covid no estado, na nossa cidade, em nossas vidas, né? Você que está aí, que é de Natal, você que é do Rio Grande do Norte. Essa mulher teve muito a contribuir e continua contribuindo bastante nesse campo da bioquímica, virologia, infectologia. Ela e, consequentemente, todo um arsenal de equipamentos, instrumentos e
toda uma gama, um exército de profissionais, que não é somente a doutora Elineide, é o técnico, com é o certeza. auxiliar, Não, é uma equipe, é o né? cozinheiro, é toda uma equipe, é o médico, é o prefeito, é o secretário, é toda uma construção. É para isso que o Estado serve, para ajudar você a ter uma vida, a ter uma qualidade de vida melhor. E a E gente, graças a Deus por isso. e a gente tem que agradecer, porque realmente Natal fez um enfrentamento e continua fazendo, Foi né? referência, né? Foi referência. Coisa boa, Eu né? que agradeço a vocês. Então esperamos para a próxima. Sem Em pandemia. breve. É isso aí, então, pessoal. Um beijo no coração de todos. Paz para todos. Paz para todos, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.